Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira João Guimarães Rosa. Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan, o Seminário, livro 10, Angústia, anos 1962-1963. Estamos no item 3 do capítulo 5 já, página 77. Da edição brasileira, item 3, página 77. Lacan avança. O que é uma álgebra? Uma álgebra, se não algo de muito simples, que se destina a fazer passar para o manejo, para o estado mecânico, sem que vocês tenham que compreendê-la, uma coisa muito complicada. Então, uma álgebra, algo de muito simples de passar, não? Que se destina a fazer passar para o manejo, não, para a lida, uma coisa muito complicada. Portanto, a álgebra, ela simplifica, ela é o caminho mais curto. Atenção, é muito melhor que seja assim, Lacan avança, sempre me disseram na matemática. Basta que a álgebra seja corretamente construída. Comentário meu é sempre, portanto, o caminho mais curto, e o caminho mais curto é o caminho lógico, mais simples, para que possamos manejar algo, ordenar algo, não apenas na psicanálise, na análise. Então, Lacan agora ele vai exemplificar com a álgebra dele esse caminho mais curto, mais simples, de modo que possamos ordenar o que deve ser ordenado na análise. Lacan diz: ensinei-lhes a escrever a pulsão como, olha a álgebra entrando, como S clivado, punção, aquele losango, não? D maiúsculo. Porque se deve ler como S clivado, tire o barrado, que é um termo ruim. S clivado, dividido, corte de D maiúsculo, a demanda. Portanto, no comentário meu, esse matema do Lacan é S clivado, punção, não é pulsão, é punção, D maiúsculo, D de demanda, deve ser lido como S clivado, corte de D maiúsculo, a demanda. Esse é o matema da pulsão também, é o matema da demanda e o matema da pulsão. Boa noite, Waxman, bem-vindo, página 77, seminário 10. Estamos iniciando o item 3. Então, Lacan avança, terceiro parágrafo da página 77, Waxman, voltaremos a esse corte da demanda, não na articulação com o S clivado, no matema da demanda, que é o matema da pulsão. Voltaremos a esse corte, de qualquer modo. Vocês começaram há pouco a ter uma certa ideia de que o que se trata de cortar é o impulso do caçador. Mas a maneira como lhes ensinei a escrever a pulsão já lhes explica por que foi nos neuróticos que as pulsões foram descritas. Foi justamente na medida em que o fantasma, não a fantasia, foi justamente na medida em que o fantasma é clivado, punção, falta como objeto, foi justamente na medida que o fantasma apresenta-se no neurótico, vamos melhorar, tirar esse neurótico, já que ele não existe, apresenta-se na singularidade falante, aquilo que os psicólogos chamam de subjetividade. Então, apresenta-se na singularidade falante, e singularidade, atenção, argentinos. Singularidade não significa indivíduo.
como vocês traduzem, vocês argentinos, né? Traduzem o singular como sendo individual, não nada a ver. Apresenta-se na singularidade falante de maneira privilegiada como esse privado com função de. Vou reler para ficar mais claro. Ensinei-lhes a escrever a pulsão, olha aí o matema da pulsão, que é o matema da demanda, como esse privado pulsão-demanda. Comentário meu, portanto, a pulsão ela está articulada à demanda, não ao desejo, não à falta como objeto. Ensinei-lhes a escrever a pulsão como S clivado, pulsão D, o que se deve ler como S clivado, corte de D maiúsculo, a demanda. Ele vai comentar a questão do corte agora, não corte na demanda. Voltaremos a esse corte. De qualquer modo, vocês começaram há pouco a ter uma certa ideia de que o que se trata de cortar é o impulso do caçador. Eu não entendi essa metáfora. Por quê? Todo caçador, por ser caçador, seja lá do que for, ele é ultrapassado. É um idiota como outro qualquer. Ele é ultrapassado por uma voracidade de capturar, de pegar, capturar, pegar, submeter, caçar, etc. É um imbecil como outro qualquer. Impulso do caçador, quer dizer, é isso que na estrutura analítica está cortado. Essa voracidade de pegar, de possuir, de matar, devorar, eliminar, negar, objetificar. A estrutura não permite isso. E, portanto, gozar, não satisfazer gozosamente a pulsão desse modo. No horizonte do caçador, evidentemente, está o gozo de Deus. Ele quer gozar plenamente, objetificando a presa, a caça, matando-a. Mas a maneira como lhes ensinei a escrever a pulsão já lhes explica por que foi nas singularidades falantes que as pulsões foram descritas por Freud. As pulsões, a pulsão oral, a pulsão anal, a pulsão genital, a pulsão vocal, a pulsão escópica, etc. Foi justamente na medida que o fantasma, atenção, agora o desejo, hein? Percebam a articulação que o Lacan está fazendo em um mesmo parágrafo entre pulsão, demanda e desejo. Ele apresenta primeiro, né? Ele retoma o matema da pulsão do grafo do desejo, em seguida ele retoma o matema do fantasma, também do grafo do desejo. Pois justamente na medida que o fantasma é ciclivado, pulsão falta como objeto, apresenta-se na singularidade falante de maneira privilegiada como, atenção agora, hein, como S, olha só, atenção. O matema do fantasma apresenta-se na singularidade falante de maneira privilegiada. O desejo aparece como demanda funcional. É, portanto, como exigência imperiosa de satisfação. A singularidade falante, cada um de nós, é um imbecil, um cretino, um idiota, um débil mental, vamos dizer Lacan no final. Porque exatamente ele faz isso, nós fazemos isso. Né? Nós velamos, cobrimos, negamos, pisoteamos, colocamos para baixo do tapete, etc. O desejo. No lugar do desejo, colocamos a demanda. No lugar da causa, no lugar da falta como objeto,
colocamos a necessidade imperiosa de satisfação. Dá-me amor, dá-me amor, dá-me amor, dá-me amor, dá-me amor. Me ame, me ame, me ame, me ame, me ame, me ame. Me satisfaça, me satisfaça, me satisfaça, me satisfaça. Aí está aquilo que Freud chamou de neurótico freudiano. Ele troca, ele faz uma troca, não, ele troca o desejo pela demanda. Os nossos analisandos, eles comparecem não, na análise desta maneira. Nada de desejo. O objeto não pode faltar. Ou pior, a falta não pode ser o objeto. É preciso que um objeto compareça para que eu possa caçá-lo, pegá-lo, dominá-lo, possuí-lo, governá-lo. Meu, 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 meu. Pois não, Waxman? Essa questão de ser fantasia, fantasma e não fantasia, né? Sujeito barrado, pulsão, objeto, desejo. Porque a fantasia é da ordem da representação, certo? A fantasia, sim, o fantasma, não. Isso. Por isso que você está substituindo. A tradução mais adequada seria fantasma, porque é da ordem do sujeito barrado. Ou seja, não é uma questão dele descrever alguma coisa, porque está na ordem do inconsciente. Não é uma questão de fantasia. Isso. Agora, quando você fala, apresenta-se no neurótico ou na singularidade, de maneira privilegiada, como S barrado, pulsão, demanda. Eu não posso entender isso como uma fantasia? Esse Sim, S barrado, pulsão, demanda? sim, sim, aham. Porque tem uma representação, tem uma demanda. Sim, sim. Então, isso seria fantasia. Sim, as fantasias representacionais, quaisquer, servem à demanda, servem à pulsão, servem à necessidade imperiosa de gozo, de obtenção de, enfim, sabe Deus o quê? Isso é importante, Zé, porque se confunde muito. Você vai ver 10 pessoas falando de psicanalistas em outros, eles falam fantasia. E aí fica Sim, confuso. Mas como assim fantasia se é da ordem do sujeito inconsciente? Só pode ser fantasma. só pode ser fantasma. Uhum. E troca, demanda ou desejo, eles usam fantasia do mesmo jeito. Sim. O que se há de fazer, né? Estamos no Brasil. Acordem, estamos no Brasil. Né? Brasil, significa dizer, estamos no Brasil. Então, só para esclarecer essa questão aí levantada pelo Sérgio, a fantasia, ela dá, tudo bem, ela é da ordem da representação, ela está no nível imaginário simbólico, né? E ela pode ser materializada, né, num objeto, enfim. Agora, o fantasma, ele é da ordem do inconsciente, mas a fantasia também não seria da ordem do inconsciente? Um registro imaginário. Sim, André, sim. Uhum. O inconsciente não é apenas simbólico, nem apenas imaginário, nem apenas real. Ele é uma articulação lógica entre esses três registros. Eu ainda não entendi porque o fantasma entraria no lugar da fantasia nesse caso. Não, ele escreveu, entenda, por que não se trata, é que o problema da tradução. Ah, ele escreveu S clivado punção objetuar.
esse é o tema do fantasma. As fantasias são Ah, as fantasias são sempre no plural. O fantasma é sempre no singular. Se ele fornece um tema do fantasma, a tradução deveria não ser coerente, não traduzir como fantasia. Na medida em que o fantasma é clivado, punção mais está no texto. Apresenta-se no neurótico freudiano de maneira privilegiada como demanda. Então, ao se apresentar no neurótico, no dito suposto neurótico, isso é psicologia barata, hein, do Freud. Tá? Então, Lacan está fazendo uma leitura estrutural. Na singularidade falante, naquilo que Freud chamou de neurose, ou neurótico, a demanda recobre o desejo. Está claro isso? A demanda recobrindo o desejo que temos. As fantasias ditas por Freud, não por Lacan, neuróticas. E as fantasias neuróticas, via de regra, são fantasias, também em termos freudianos, perversas. Em termos freudianos, a neurose é o negativo da perversão. Isso tudo é pré-história da psicanálise, por favor, atualizem-se. Quando falamos de termos freudianos, estamos nos referindo à pré-história da psicanálise. Uma pré-história necessária para que haja história. A história começa com a lógica do significante criada pelo Lacan. É o que estamos trabalhando aqui. Bom, mas então, em termos pré-históricos da psicanálise, vamos lá. A demanda recobre fantasma, ou desejo, pululam, emergem, formigam as fantasias. As fantasias estão a serviço da satisfação da demanda. As nossas fantasias sexuais. A bela adormecida, o macho alfa, sei lá o quê. Podemos brincar um pouco, e para quem presta atenção no que está lendo em relação a Lacan, podemos destacar uma fantasia do Lacan. Muitas vezes o Lacan ele utiliza a expressão, quando ele está aqui no seminário, não? Ele utiliza a expressão um atleta peludo. Um atleta peludo. Fantasia dele, Lacan, fantasia sexual dele, Lacan. Horror, horror dos psicanalistas universitários, horror. Dizer isso do Lacan, imagina, meu Deus. Então, só um minutinho, por favor, Waxman e Braga. Outra fantasia do Lacan, o belo açougueiro. O Lacan irá nomear aquele caso clínico do Freud. Vocês estão lembrados? Leiam o meu texto, o Belo Açougueiro de Lacan, do meu livro. O Belo Açougueiro de Lacan. Lacan ele vai nomear, ele vai dar um título dele, Lacan, para aquele caso clínico do Freud. A Bela Açougueira. Os idiotas de plantão, os nossos coleguinhas analistas, eles acham que foi o Freud que deu esse título para o caso dele. Não, é Lacan que deu esse título para o caso do Freud. O Freud, em momento algum, isso está no meu texto, em momento algum ele se vale na descrição do caso apresentado por ele, da expressão a bela açougueira. Isso é uma criação do Lacan. Agora, por que Lacan cria essa expressão a bela açougueira? Para intitular o caso clínico apresentado pelo Freud. Para poder, ele, Lacan, subrepticiamente,
criar uma outra expressão, o belo açougueiro, marido da bela açougueira. Leia o meu texto, estão lá as citações de Lacan referentes ao belo açougueiro. Como que ele fala do belo açougueiro? Como ele fala sexualmente, com água na boca. É preciso dizer, do belo açougueiro. Pois não, Braga? Está falando da fantasia como a demanda que recobre o desejo, né? E aí, enfim, esse posicionamento como o dito neurótico, né? E então, se a fantasia não recobre, ou melhor, se a demanda não recobre o desejo, então é outra posição. Sem dúvida. A posição do analisando em análise, sobretudo do analisando, na conclusão de análise. E que posição é essa? Posição, autorização ao desejo do analista. Passagem de analisando a analista. Posição, portanto, de alguém que se autorizou em análise ao exercício do ofício, dito analista. Na vida pessoal desse analisando que se autorizou analista. O que são, qual é how can I say, a significação das fantasias pessoais dele. Ele está divertido. Ele está divertido pelo fato de que, né, aí estão fantasias a serviço da demanda. Coisa que aquele cretino que não faz análise não tem a menor ideia disso. E melhor, né, o analisando que concluiu sua análise nesse ponto, da autorização analista, né, ele pode escolher o que fazer das fantasias dele. Mas, às vezes, eu fico pensando se essa posição não é uma posição um pouco idealista, né? Não é não, Não? não pode ser idealista, não há nenhum ideal nisso. É uma posição, efeito de um longo trabalho de análise. Efeito de um longo trabalho de análise, se trata em essa advertência, efeito desse trabalho, é uma conquista clínica, né, como efeito desse trabalho. Uhum. Né? Que ainda existirão demandas, né? A demanda não termina, não... Na vida pessoal dele, sim, óbvio, uma questão estrutural. Mas ele está divertido para isso, o que está em jogo, hein? Ele pode escolher. Ele conquistou quer dizer, ele conquistou um ponto de separação. Mas separar-se não é estar fora de. É um ponto de observação. Atenção. Separação de quê? Da estrutura. Não se trata disso. É uma separação dentro da estrutura. Dessa estrutura, demanda, desejo, gozo, nananana, fantasias, etc. Só que ele pode escolher. Uhum. Agora sim, agora não. Mas o que é que se separa dessa estrutura? O trabalho da análise. Não é como, é o que se separa da estrutura. O que se separa da estrutura é a colocação da demanda tamponando o desejo. O desejo comparece com uma outra qualidade de fantasias. Atenção para isso. Essa outra qualidade significa, agora eu posso escolher. Hum.
Não, isso é super importante, porque senão, para que análise, né? Uhum, é essa a questão, né? Uhum. Mas é preciso um bom trabalho de análise, né? Pois não, Waxman? É, não, eu estou fazendo aqui uma analogia quando se fala do fantasma e da fantasia. Eu posso pensar assim, o fantasma é da ordem da significante, rede significante. E a fantasia é dos significados. Sim. Tem uma rede Uhum. significante que produzem, né, N representações, mas eu não tenho acesso direto à rede significante. Assim se Sim, pensa o fantasma. É uma rede sim, significante, na qual eu não tenho acesso, mas ela se expressa a partir das fantasias. São sim, sim, adoçadas, uhum. pode ser, mas Uhum. como fantasma, é impossível. É da ordem só do percurso, dos atos falhos, enfim. Eu posso, então, fazer Uhum. essa analogia. Isso que você coloca é muito importante, é porque é muito confuso quando você lê outros. Fantasia, tudo é fantasia. Não, claro. Mas e fantasia não é da representação? E aí você está lendo uma Uhum. coisa que é da ordem do sujeito do inconsciente, como é que o cara está dizendo que a fantasia, assim, a singularidade, a fala? Isso que você está colocando esclarece muito a confusão da leitura. Uhum. Pois é, preciso prestar atenção, né? no que lemos. Lacan diz, é sempre preciso olhar duas vezes. Atenção. Outro dia eu vi no YouTube uma psicanalista famosa, né, comentando uma passagem do seminário 17 do Lacan. Coitada, mal sabia ela que um leitor voraz do seminário 17 como eu, não, estaria ouvindo a bobagem que ela falou. Né? No seminário 17, vocês devem se lembrar, Lacan se vale de um biólogo chamado Bichat. Não é Bichat não, tá? É Bichat, em francês. Ele cita uma passagem desse biólogo que é a seguinte: o Bichat, biólogo, ele define a vida da seguinte maneira: né? A vida é o conjunto de forças que resiste à morte. Ponto. Isso está no seminário 17, o Lacan citando o Bichat. Essa psicanalista famosa, ela vem a público, para comentar, segundo ela, essa maravilhosa passagem do Lacan, como se o Lacan tivesse sido o autor dela. A imbecil não leu o Seminário 17. Ela atribui uma frase ao Lacan quando não foi o Lacan. Essa frase não é do Lacan, é o Lacan citando outro sujeito. Ela fala maravilhas do Lacan. Olha que frase linda dita pelo Lacan. Que maravilha, como que ele conseguiu pensar as coisas assim? Não, 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 não. Pode, uma coisa dessa? Fala sério, né? Que horror, que horror. Pois não, Andréia. Voltando a essa relação do desejo, demanda e fantasia, a demanda, ela busca essa satisfação, assim como a fantasia também busca concretizar uma, é, uma ideia, né? Enfim, Não, ela busca concretizar um real impossível. um real impossível, tá, um real impossível, melhor colocado. A minha questão é o seguinte: nessa relação entre demanda, desejo e fantasia, os três tocam esse impossível, porque mesmo a demanda encontrando o seu alvo de satisfação, ela retorna, Claro, o príncipe porque sempre vira sapo, meu amor. sempre retorna.
A fantasia, ela nem sempre ela atinge o alvo da satisfação. Não atinge Por nunca. Nunca, 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 exatamente, nunca. A Por isso que demanda, repete, 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 repete. sim, mas a demanda ela pode atingir um alvo, como a E atinge algo. necessidade. O problema é a questão é qual é o estatuto do alvo da demanda. Tá? Para que a demanda satisfaça-se, ela precisa errar o alvo. Por quê? Sim, Por quê? Porque a demanda, para que ela possa, o alvo enquanto acertar na mosca, né? Hum, Para que ela possa, a demanda, para que ela possa satisfazer-se, ela precisa errar o alvo. Por quê? Porque a mosca está voando e o alvo está parado. O objetivo da demanda é acertar a mosca, mas a mosca está voando. O mais difícil, portanto, é a satisfação. Né? Não há satisfação toda, esse é o ponto. A expressão do Lacan trata-se de cortar não, o impulso do caçador. Desse caçador, satisfaça a minha demanda, que é, em última instância, a demanda de amor, da estrutura. Demanda de reconhecimento, demanda de completude, de delirante, de dois fazer um, para todos sempre, amém, etc. Não dá. Não dá. Agora, o extraordinário é como Lacan, já falei isso aqui N vezes também, não? Como Lacan, ele define o desejo, né? Ele diz literalmente, o desejo é a demanda, menos, o desejo é a demanda, menos a satisfação da necessidade implícita na demanda. Se tirarmos da demanda, né, a necessidade de satisfação pulsional, sexual, corporal, gozosa, etc., temos o desejo. Por que não queremos o desejo? Porque, exatamente, quer dizer, não há nenhuma necessidade de satisfação nele. Recusamos. O analisando, ele recusa o desejo. Mal sabe ele, né? Quer dizer, que o analista, a função desejo, a função analista é desejo do analista. Mal sabe ele que o agente do discurso analítico, que está interpretando a análise dele, tem na posição agente exatamente a falta como objeto. Não é a demanda que está na posição agente do discurso analítico, não, é o desejo. E, portanto, o analista ele tem por dever ético cortar a demanda o tempo todo. Cortar a demanda, cortar a demanda, cortar a demanda. Para que o desejo, a ausência de necessidade, de satisfação, a falta como objeto, compareça. Senão é um inferno cotidiano nosso. Cada um de nós vindo a público o tempo todo demandando amor, satisfação, no trabalho, na cama, na sei lá onde, o tempo todo. E reclamando, porque não dá para o parceiro sintoma do lado satisfazer. A análise ao trabalho seríssimo
de retificar, fazer uma retificação nessa posição discursiva do analisando. Posição de demanda. Vamos retificar isso. No lugar da demanda, o desejo. E não no lugar do desejo, a demanda. Waxman. Então, a angústia, né? Demanda, desejo e angústia. O analisando, ele, vamos dizer assim, tem a ilusão que a angústia vai ser aplacada pela demanda. E não acontece isso. Daí a mudança de qualidade da angústia quando falta a satisfação da qual ele imagina, no seu imaginário, chegar. A angústia vai se manter, mas já de uma outra qualidade. Porque a angústia vai estar presente tanto no... Ele tem a ilusão assim, eu vou me satisfazer e essa angústia vai se aplacar. Não, vai até aumentar. Claro. Né? Sem dúvida. Análise é um longo trabalho, não? Com isso tudo, né? Um longo trabalho. Penoso trabalho, difícil trabalho. Né? Esse trabalho de retificar. Né? Lacan avança, em outras palavras, página 77 ainda, em outras palavras, foi um engodo da estrutura fantasística do neurótico, foi um engodo, né? Da estrutura fantasística do neurótico que permitiu dar esse primeiro passo que se chama pulsão. Freud designou sempre perfeitamente, sem nenhuma espécie de oscilação de Trieb, pulsão, não instinct. Essa palavra tem uma história no pensamento filosófico alemão. Vimos isso no seminário 17, né? Lacan retomando. Sendo absolutamente impossível confundi-la com o termo instinto. Para o Lacan, novamente, revisando isso, né? Repisando isso, repetindo isso. Sendo absolutamente impossível confundi-la, o termo Trieb, com o termo instinto, instinct, em alemão. Graças a isso, ainda recentemente, mesmo na Standard Edition das obras completas do Freud, em inglês não, e se não me falha a memória, no texto de Inibição, Sintoma e Angústia, encontrei, traduzido por Instinctual Need, necessidade instintiva, não, algo que se diz Bedürfnis, no texto alemão. A simples substituição de Bedürfnis por Needs, se quisermos, seria uma boa tradução do alemão para o inglês, enquanto necessidade, né? Por que acrescentar esse instintual? Olha a jogada aí da tradução, o problema da tradução. Né? O problema da tradução do Freud começa com a primeira tradução dele para o inglês. Mas detalhe importante, uma tradução supervisionada pelo Freud e aceita por ele, comentei isso na vez anterior também, a simples substituição de Bedürfnis por Need, necessidade. Se quisermos, seria uma boa tradução do alemão para o inglês. Lacan indaga, questiona, genial, por que acrescentar esse instintual, que absolutamente não está no texto do Freud. No texto do Freud está apenas Bedürfnis, não, e que é o bastante para falsear todo o sentido da frase freudiana. Lacan conclui, uma pulsão nada tem a ver com um instinto. Portanto, a pulsão nada tem a ver, né, com um saber, digamos, natural, no caso do instinto. Um saber pautado, um saber natural pautado pela necessidade de sobrevivência biológica, física. Trieb não tem nada a ver com isso.
Comentário meu, só há pulsão desde a estrutura significante. Atenção, é o significante, a incidência do significante, que cria a pulsão, que cria o trip. E incidência do significante é a incidência da estrutura, é a incidência no corpo. Já que vocês gostam tanto de falar do corpo, né? Meu Deus. Não. Bom, mas enfim. Não, herança do Nietzsche, né? Herança maldita do Nietzsche. Enfim, se há de fazer. Então, não. Pulsão é efeito da incidência da estrutura. Que estrutura? Linguagem, letragem, discurso, falar. A pulsão é efeito dessa incidência, nada a ver com a natureza. Nada a ver com a natureza. Quando é que vocês vão começar a habitar o campo que nos é próprio? O campo que nos é próprio não é o campo disso, né, que nós mesmos chamamos de natureza. E a natureza não tem nada a ver com isso, né? Aliás, não quer saber disso, né? E, aliás, ela está nos expulsando, né? Já notaram? O dito, né? Maldito aquecimento global é uma resposta da dita natureza, né, à nossa loucura. Ela está nos expulsando dela e vai conseguir, evidentemente. Pois não, Waxman? Então, a pulsão ela é secundária à incidência da rede significante, certo? Tudo é secundário à incidência do significante. Isso. Mas em Freud não é assim, né? Porque Não. pulsão é como se fosse, sei lá, uma entidade que precede. A pulsão em Freud é a pulsão no humano, é a pulsão no gato, é a pulsão do que for. Alguma coisa da natureza, vamos dizer assim. É um elemento orgânico, vital. Isso. Bom, isso foi ótimo para o William Reich, né? Ele vai pegar isso como... Sem dúvida. Sem dúvida. Então, uma pulsão nada tem a ver com o instinto. Assim como uma demanda nada tem a ver com o desejo. Mas o desejo tem a ver com a demanda. Atenção. Vamos lá, mais um parágrafozinho para concluirmos. Lacan continua. Não tenho objeções a fazer, olha o Lacan, não tenho objeções a fazer a definição de algo que se possa chamar de instinto. Nem tampouco ao uso costumeiro da palavra, como, por exemplo, ao se chamar de instintos as necessidades que os seres vivos têm de se alimentar. Mas a pulsão oral, no caso, é outra coisa. Olha aí. A pulsão oral é outra coisa. Ela concerne a pulsão oral, concerne a erogenidade da boca, o que nos leva imediatamente a um problema. Por que se trata apenas da boca? Olha, atenção, hein? Perceba como Lacan trabalha, os questionamentos que ele vai levantando, para poder ordenar as coisas corretamente. Sem questionamento não se ordena nada. Atenção. Então, por que não também da secreção gástrica? Por que não a secreção gástrica teria a ver com a pulsão oral? Já que há pouco falamos dos cães de Pavlov. E ainda, se examinarmos, Lacan continua brincalhão, né? E ainda se examinarmos de perto, por que se trata mais especialmente dos lábios, somente até certa idade, e por quê? Passado esse tempo, acrescenta-se a isso o que Homero chama de recinto dos dentes,
Maravilhoso, hein? Hum. Hum. Entendam, não, lá que ele está se valendo, ele está questionando o que, afinal de contas, nesse parágrafo, né? Quando ele se indaga pela pulsão oral. Quando ele diz a pulsão oral é outra coisa. Ele começa, ela concerne a erogenidade da boca. Olha aí. Olha lá. O que nos leva imediatamente a um problema. Ele começa a descrever o que seria essa erogeneidade da boca, enfim, da secreção gástrica, dos dentes, etc. Dos lábios, dos dentes, etc. Perceba, ela concerne, a pulsão oral concerne a erogenidade da boca. A erogenidade da boca não tem nada a ver com a boca suposta natural. A erogenidade da boca não tem nada a ver com os lábios supostos naturais, com os dentes supostos naturais, com o aparelho digestório. Na minha época, no meu tempo, há 300 anos atrás, eu aprendi, há 300 anos atrás, eu aprendi no colégio que, afinal de contas, o que nós tínhamos era um aparelho digestivo. Minha filha me ensinou recentemente, pai, não é aparelho digestivo, é aparelho digestório. Eu falei para ela, é, filha? Nossa, né? Como estou atrasado, meu Deus. Né? Não, quer dizer, a geração da minha filha, ela tem 19 anos, né? Jamais ouviu falar em aparelho digestivo. Perceba a mudança. Atualmente é aparelho digestório. Perceba a mudança, a língua, não? A letragem operando aí. E produzindo equivocações. Bom, mas então, o Lacan está questionando aqui, quando ele traz, não, a pulsão oral tem a ver, ela concerne a erogenidade da boca, erogenidade, atenção, não tem nada a ver com natureza, com nenhuma natureza. O erótico, how can I say, o sexual em nós não tem nada a ver com boca, com lábios, com dentes, com nananana, com esse corpo suposto natural. Não, tem a erogeneidade, tem a ver com o corpo pautado, atravessado, cindido, clivado pelo significante, pela estrutura. Simples assim. A erogeneidade tem a ver com desejo, tem a ver com fantasias, tem a ver com etc. Nada a ver com, meu Deus, só que nesse, com o corpo natural e suas partes. É isso que o Lacan está nos ensinando aqui. A pulsão, ela tem a ver com o erógeno, com o erótico, e, portanto, com a estrutura. Pois não, Waxman. Não, a gente ainda usa o digestivo, Ah, mas na medicina, ninguém fala de digestório. Mas é Nossa, interessante. mas vocês estão atrasados, hein? Mas, assim, achei interessante esse digestório no sentido de que o sistema digestória. Boa. Digestória. Digestória, muito bom, Waxman, muito bom. Uhum. Né? Você acabou de criar um neologismo magnífico, não? Que amplia a significação e a significância do termo, né? Amplia. Né? Faz outra referência, equivoca, né? Isso que é fundamental. O neologismo criado pelo Waxman equivoca o campo representacional. Esse campo representacional, sei lá, da biologia, que atualmente nomeia o ultrapassado aparelho digestivo. Nós perdemos o nosso aparelho digestivo, tá? Agora temos o aparelho digestório e, melhor, o aparelho digestória do Waxman. Melhor ainda, equivocou, interpretou. Isso é psicanálise. Sacam? Isso é psicanálise. Eu acho que tem alguma coisa que pode ser
falar sobre essa, como é que eu posso dizer? Do que se digere, como, como um histórico do que se digere, né? Talvez o que se digere dos significantes, o que é possível digerir dos significantes, né? Exato. Talvez, né, a possibilidade que seja pela fala, né? Não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade que seja pela fala, né? Então, que se diga, né? Diga a história, diga a história. Diga a história. Diz a história. Né? Ficou claro aqui, então, quer dizer, não, essa passagem do Lacan é decisiva, né? Mas, esse mas é importante no Lacan, mas a pulsão oral é outra coisa. Ela concerne a erogeneidade da boca. E do que mais? Erogeneidade, sei lá, qualquer pulsão, seja oral, seja o que for, ela é uma pulsão erógena. E tem a ver, portanto, com uma demanda discursiva, com uma necessidade de satisfação discursiva, em última instância, o grande outro está implicado aí, a história daquela singularidade, não, que está nessa posição demandante de satisfação oral, anal, genital, será mais o quê? A história, ela está implicada em E é interessante, porque, novamente, eu vou repetir o exemplo que eu já dei também aqui nos nossos seminários, do nosso magnífico, grande Pier Paolo Pasolini. Ele é assassinado, né, não por um garoto de programa lá, né? Pelo menos é o que dizem. O garoto de programa confessou o assassinato, né? Resta saber se ele fez isso sozinho, né? Mas então, o Pasolini, ele foi assassinado por um garoto de programa que ficou angustiadíssimo com a demanda de satisfação oral do Pasolini. Olha só. O Pasolini foi assassinado, portanto, pela pulsão oral dele. Olha só. Em última instância, é isso. Ele foi ultrapassado, não? Por uma tal voracidade oral, que isso angustiou, né? Enormemente, não, o garoto de programa, que só pôde responder matando, né, o Pasolini, de maneira a conter, né, essa pulsão oral, essa demanda oral dirigida a ele, a esse garoto, né? Foi a maneira que ele encontrou de passar ao ato, né? Passar ao ato para conter essa voracidade, não, do outro, né? Você se lembra, eu falei sobre isso aqui, não? O garoto, ele conta isso, não, no depoimento dele à polícia, né? Ele ficou angustiadíssimo com quando o Pasolini não foi chupá-lo no carro, né? No carro onde eles estavam, né? Mas o Pasolini foi chupá-lo com um tal olhar dirigido ao garoto, olha só, que o garoto só pôde defender-se disso matando-o. A oralidade do Pasolini, olha que interessante, hein? Ela se expressou pelo olhar dele, pelo olhar alucinado dele, segundo o garoto, né? Olha que interessante. Uma pulsão expressando-se, a pulsão oral, não necessidade de satisfação oral, chupar, né, o pobre garoto lá, expressando-se pelo olhar alucinado do Pasolini.
esse olhar expressado numa força, né? O ultrapassamento do Pasolini, tá? Pela pulsão. Peraí, é um ultrapassamento. Né? O garoto só pode defender-se disso. Né? Não quer dizer, evidentemente, que o garoto seja inocente, não é isso. Estamos trabalhando aqui analiticamente, né? Bem, retomaremos a próxima vez, página, pois não, Braga. É interessante essa frase que você acabou de falar, né? Porque do que se trata a inocência, né? Nesse sentido, na nossa leitura analítica, né? Claro, ele vai ser julgado mediante um sistema de leis e tal, né? Enfim. Não, foi estar preso até hoje. Mas assim, né? Interessante do que participa, né? O que está em jogo, né? De uma certa maneira aí que está para além disso, né? De um julgamento, para além de uma, né? O que em termos funcionais está em jogo aí, né? Uhum. Ou enfim, em diversas circunstâncias onde depois existe um julgamento, existe uma prisão, né? Enfim. Uhum. É interessante o que nessa economia pulsional aí, né? Libidinal. Uhum. O que circula, né? Eu acho que é isso, né? É uma perspectiva de circulação, né? Nesse jogo, né? Libidinal, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. O que está em jogo aí, não? O que está em jogo aí é a estrutura, né? É a estrutura que nos ultrapassa. O Pasolini clarissimamente ultrapassado. Né? Não, ele encontrou um semelhante que ser um garoto muito jovem, né? Talvez ele não, por ser um garoto muito jovem, inexperiente. Não é que o garoto era um garoto de programa, certamente já havia transado N vezes com outros homens, não? Mas ele encontrou no Pasolini um diferencial. Esse excesso, né, de demanda oral, expressando-se pelo olhar. Olha que interessante. O garoto ele não teve elementos dele, né, simbólicos, imaginários, para poder aplacar isso nele. E não fazer uma leitura como ele fez, uma leitura de ser inteiramente invadido, né? Ele, garoto. Ele só pode responder pela passagem ao ato, né? Então, retomaremos então página 78 da próxima vez. Boa noite a todos, bom fim de semana, até quarta-feira. Um abraço. Até semana que vem. Abraço.